Fala galera do tiro, eu sou Ergan e companhia e hoje eu quero trazer aqui um vídeo que foi sugestão aí de um inscrito. O nome dele é Caçador do Nordeste. No vídeo da CFX vou até colocar o comentário aí na tela para vocês verem. Ele, em linhas gerais, né, ele pediu para eu fazer um comparativo da Gamo CFX em relação às carabinas mais premium, né, que eu tenho. Eu achei uma ideia bem interessante, né? Apesar de não ser muito adepto de fazer tantos comparativos assim, mas é uma coisa legal, porque eu lembro que assim, quando eu tinha a CFX, né, eu via que era uma carabina diferenciada, né? Só que eu não tinha um parâmetro do quão ela poderia performar, né, em relação às ditas, né, carabinas mais precisas aí, as carabinas de certa forma mais caras, né, que a gente tem no mercado, né? Isso em si tratando de Springer. E eu achei uma ideia assim que eu acho que vale a pena, né? Deve ser a curiosidade, acredito eu que seja a curiosidade de muitos atiradores, né, que possuem essa beleza, uma carabina que vendeu muito bem, né? Vende até hoje, né? A gente percebe direto, eu vejo comentário, né? O pessoal, pô, onde é que eu encontro uma? Sabe de alguma venda? O pessoal sempre está atrás, né? Porque sabe realmente da qualidade, né? E é um comparativo interessante porque, assim, aqui no Brasil nem tanto, mas no exterior a Gamo, né? Carabinas Gamo de uma maneira geral, elas são consideradas carabinas de baixo custo, né? No Brasil não, né? Por conta dos valores. Então, eu até naquela minha classificação pessoal, né, eu coloco ela como carabina normal, né? É uma carabina que tem uma boa qualidade, né? E com um preço, de certo modo, assim, que fica mais dentro do que a gente espera, né, de um equipamento. Mas enfim, não é a ideia aqui falar em preço. E assim, ele deixou, assim, no comentário, né, ele falou, pô, seria interessante fazer esse teste, né, de precisão, no caso a 25 metros, né? E eu achei legal, né? Eu acho que é uma distância que é bem desafiadora para a maioria das carabinas Springer, né? Tanto é que as provas, né, de WRBF são feitas nessa distância. E nos 25 metros, né, uma carabina, quando ela está bem acertada, ela consegue fazer grupos aí que eu até considero de extrema precisão. Então, assim, eu pensei muito, né, na questão da dinâmica, de como eu faria esse tipo de comparação. A ideia inicial seria fazer com todas elas juntas no mesmo vídeo, mas eu acho que ficaria uma coisa muito cansativa de assistir, né, porque tem os disparos, e a gente sabe que assim, não dá para acelerar tanto, né, porque senão, enfim, mostrar só o agrupamento também eu não acho legal. Eu acho que seria interessante também mostrar, né, como é que foi feito, enfim, cada disparo, né? Lógico que não dá para mostrar muito detalhe, porque senão realmente fica muito grande o vídeo. Mas aí, assim, pensando aqui comigo, eu resolvi fazer. Eu até vou fazer uma analogia aqui para quem gosta, né, de carro fuçado, essas coisas. É como se fosse uma prova de arrancada, vamos falar assim, né, um racha entre duas carabinas, né? Então eu vou fazer sempre nesse formato, tá? São a CFX, no caso, desafiando todas as carabinas premium que eu tenho, né? Então todas elas todos os tiros, tá, vão ser feitos com a carabina apoiada em sandbag, que é o que eu tenho aqui de apoio, né? A distância 25 metros. E aí a questão de chumbo aí vai depender, né? Tem, aqui no caso desse primeiro, que vou até dar um spoiler, eu usei o mesmo chumbo para as duas carabinas, né? Mas aí dependendo da carabina pode ser que eu altere essa questão do chumbo também. Vou sempre trabalhar com chumbo que a carabina performa melhor, tá? E assim, para começar essa brincadeira, né? Eu escolhi uma aqui a dedo. É uma carabina que não é muito conhecida aqui no Brasil, né? Tem poucos exemplares, é uma carabina que eu não tenho tanta experiência, tá? Então isso é importante levar em consideração.
ela é uma das carabinas mais novas que eu adquiri, então eu não tenho, por exemplo, a malícia de atirar com ela que eu tenho, por exemplo, com a CFX, né, que é uma carabina que já está há 4 anos comigo e que já atirei inúmeras caixas de chumbo aí, eu não faço ideia de quantas, né? Mas enfim, eu pensei nesse formato, eu acho que vai ficar uma coisa mais dinâmica. Esse vídeo aqui, o primeiro, né, vai ficar um pouco mais longo porque eu estou explicando como que vai ser, mas os demais a gente tenta fazer uma coisa mais sucinta, apresenta a adversária aqui da nossa queridinha do Brasil, né, que é a CFX, e em linhas gerais vai ser isso, e mostra os disparos, depois vem para análise de resultados. Bom, falando um pouquinho da HW80, né, que é essa joia aqui, uma das carabinas, acho que mais bonitas aí produzidas pela HW, né, eu pelo menos gosto muito desse visual clássico. Ela é uma carabina bruta, né, eu diria que é uma das mais brutas produzidas pela Weihrauch, né. Em termos de desempenho, né, segundo os dados, né, divulgados pelo próprio site da HW, ela é a segunda mais potente da linha, né? Isso em se tratando de Springer, tá? No vídeo, quando eu adquiri ela, eu imaginava que ela fosse a carabina mais potente, mas não é, tá? Ela tem a HW90, né? Que inclusive usa o sistema de GR, que é um pouco mais potente que ela, mas não deixa de ser uma carabina bruta, tá? Ela é bem robusta, né? É uma das construções mais nervosas que eu já vi assim na vida. A espessura do aço, o tamanho da câmara, o cano, é uma carabina grande, né? É para ser considerado uma carabina Magnum, lembrando, tá? Essa aqui nos testes de cronografagem que eu fiz utilizando o rifle round, ela não atingiu o patamar, né, de 24 joules aí para ser considerada uma carabina Magnum, mas ela tá lá beirando os 18, 19 joules com o rifle round. Então, assim, é uma potência respeitável, né? Lembrando que a CFX ela trabalha com 14, mais ou menos 14 a 15 joules, tá? Bom, falando um pouco da dinâmica dos disparos, como é que vai ser feito aqui? Deixa eu aproximar aqui o zoom. Eu acho que tá legal assim. Eu vou utilizar esses alvos 17 por 17 e se vocês notarem, eu fiz alguns pontinhos aqui, né, para tomar de referência, tá? Então a visada sempre vai ser feita nesses pontos, tá? E inicialmente, tá, eu quero fazer 2 agrupamentos, tá? Um é mais ou menos, assim, eu esquentei as carabinas, né? Eu tô falando eu esquentei porque eu já fiz os disparos e eu tô gravando essa introdução depois. Mas basicamente nesses 2 alvos aqui eu vou fazer utilizando a HW80, tá? E nesses 2 aqui eu vou fazer utilizando a Gamo CFX. Nesse primeiro alvo eu quero fazer um grupo de 5 tiros, né? Mais para esquentar, enfim, pegar o jeito, né, da coisa, porque isso é uma coisa importante de se falar, né? Quando a gente está trocando de carabina, né, em curto espaço de tempo, é legal, assim, o ideal seria fazer uma adaptação, né, para voltar a pegar o jeito, porque cada carabina atira de um jeito, né? Então, por exemplo, a HW ela gosta de atirar solta, essa aqui já não, né? Essa aqui eu tenho que dar uma seguradinha nela, porque senão não vai, tá? Então, assim, estou divagando, mas voltando aqui à dinâmica, aqui vão ser feitos 5 disparos, tá? Sempre com a visada aqui, e nesse ponto aqui eu vou fazer 10 disparos com o HW80. E da mesma forma com a CFX aqui vão ser 5 disparos e aqui vão ser 10 disparos. Comenta aí, antes de ver o resultado, quem leva essa, galera? Quem leva? Em quem vocês apostam? Antes de fazer os disparos, galera, eu queria também fazer algumas considerações, tá? Importante falar que essa questão que eu estava falando, né, de costume de carabina, isso tem muita influência, né, no resultado final, principalmente quando a gente visa disparos aí de extrema precisão. Lembrando que eu não me considero e nem sou, né, um grande atirador, eu sou apenas um entusiasta aí do esporte, né, e enfim, né, com certeza aqui tem, assim, os agrupamentos que a gente conseguir podem ser
melhores, né, com outros atiradores, de repente com outro tipo de apoio, enfim. Mas é importante falar que as duas carabinas vão ser avaliadas nas mesmas condições, né? Ou seja, é o mesmo pé de breque que vai estar atirando, o apoio é o mesmo, a distância é a mesma e o dia é exatamente o mesmo. Isso é uma coisa importante de falar, né? Porque fatores climáticos influenciam muito, né, nas carabinas Springer. Então, é por isso que eu tive essa ideia de fazer como se fosse um racha de carro, né? Às vezes você pega aí dois carros aí preparados, tal, um dia um ganha, o outro ganha, enfim, é uma carabina contra a outra, no mesmo alvo, no mesmo dia e nas mesmas condições. Beleza, gente? Agora sim, vamos lá. Ah, outra coisa importante, eu já estou começando a dar desculpa antes de ver o resultado, tá? É que assim, hoje eu também não estou num dia tão legal, né, para atirar. Isso é importante também, né? Fatores físicos aí influenciam no desempenho. Tá? Eu estou falando porque assim, a gente está lidando com duas carabinas que são conhecidas por precisão, né? E talvez o resultado não fique o que a gente imagine aí. Mas como eu estava falando, né, eu não estou num dia legal porque assim, eu estou praticamente, estava, né, há praticamente 5 anos sem fazer alguma atividade física, né, academia no caso, e eu voltei essa semana, então assim, eu tô com o corpo que parece que eu fui atropelado por um bitrem. Tô todo dolorido, né, isso influencia, né, atrapalha a concentração, né, e enfim, é só para justificar aí que provavelmente vai ficar uma porcaria os agrupamentos. Beleza, galera? Vamos lá pro tiro.
Disparos efetuados, pessoal, e o negócio aqui tá apertado, hein? Olhando assim a olho nu, né? Deixa eu aproximar o zoom. Olha lá. É como eu falei para vocês, tá? Não ficou aquela maravilha, né? Mas como eu costumo dizer, dá para colocar aí 90% de culpa no atirador, tá? Mas é o mesmo capenga que atirou com as duas, então dá pra gente ter um parâmetro aí do que uma faz, o que a outra faz. Bom, eu vou tirar as carabinas aqui e vou deixar só os alvos pra gente poder fazer algumas considerações. Já volto. Bom, pessoal, agora sim, né, com a mesa limpa, vamos falar dos resultados. Então, como a gente falou, aqui tem 5 disparos com HW80 e aqui 10 disparos com a mesma HW. Nessa parte nós temos os 5 disparos da Gammus FX e aqui o agrupamento com 10 disparos. Uma coisa que eu não comentei, tá? Eu usei o chumbo Rifle Round direto da lata. Tá, então é um fator que também influencia, né, para quando a gente está buscando precisão máxima. Não é o intuito desses comparativos, tá? Lembrando que a gente quer ver efetivamente como a CFX, a grande estrela desses vídeos, né, dessa série de vídeos que eu vou lançar aí, é a Gammus FX, né, e a gente quer saber como que ela se comporta frente às melhores carabinas. Então não estou buscando fazer o grupo mais fechado, lógico, estou tentando caprichar o máximo possível, né, com as duas carabinas, mas não estou fazendo toda aquela seleção de chumbo, enfim, tá? Mas vamos analisar o que interessa. Ó, o primeiro agrupamento da HW ficou bem ruim, né? Vamos falar a real aqui. Se a gente for analisar todos os disparos, a gente está falando aqui algo próximo de borda a borda 33 milímetros, né, 3 centímetros e 30. Aqui nitidamente foi um flyer, né? Se a gente for desconsiderar esse flyer, esse mesmo agrupamento ele vai cair para algo próximo de 20 milímetros, 21 milímetros, vamos colocar assim, né? Que também é razoável, né? Só a título de comparação aqui nós temos uma moeda de 10 centavos, né? Então aqui o grupo mais fechado, ela tamparia com extrema facilidade, ficaria realmente só o flyer aqui para fora. Vamos lá, agora vamos falar do grupo aqui maior, né? Porque realmente assim, acho que o que importa efetivamente, tá, são esses grupos maiores aqui com 10 disparos, né? Agrupamento de 5 disparos eu acho meio traiçoeiro, tá? Eu não costumo fazer isso para poder aferir uma carabina, né? Eu acho que aqui às vezes pode ocorrer de uma carabina que não agrupa tanto fechar pra caramba e outra que agrupa pra caramba abrir, né? Em 5 disparos. Ainda mais quando a gente trabalha com chumbos não selecionados. Então acho que é melhor a gente considerar esses aqui, né? Que tem uma constância maior. Bom, aqui nitidamente a gente percebe uma concentração maior aqui nessa área, né? São 7 disparos, numa área bem pequena, né? Vocês estão vendo aí pelo tamanho da caneta. E 3 que realmente desgarraram, tá? Se a gente for analisar, eu estou virando aqui só para facilitar a minha aferição aqui, ó. Borda a borda em torno de 23 milímetros. Deixa eu ver se é menor, a maior medida. 23 milímetros. Se a gente desconsiderar esses 3 disparos aqui, colocar na conta aí do chumbo, né? Vamos fingir que foi o chumbo, que não fui eu que errei. Esse mesmo grupo vai cair para algo próximo de 11 milímetros. Baita agrupamento, hein? Se a gente for considerar a proposta da HW80, que é uma carabina de caça de alta potência, tá, pra gente imaginar que a CFX vai ter trabalho aí, hein? Será que deu? Vamos lá, vamos conferir aqui o resultado. O grupo da CFX aqui, o primeiro, né, de 5 disparos, ele ficou mais concentrado que o da HW. Ah, desculpa, gente, aqui, ó, voltando, tá uma moeda de 10 centavos. Ela tapa
Eu diria que todos os disparos pegariam na moeda. Se vocês, deixa eu dar um zoom aqui. Se vocês analisarem aqui, ó, fica uma bordinha para fora, mas você vê que metade do tiro pega na moeda, né? Então, você vê de 10 disparos, uma moeda de 10 centavos a 25 metros, a HW80 não erraria nenhum, né? Então, é bom, não é ruim não, né? Considerando a proposta da arma, né? Que ela é uma arma para ser mais potente do que precisa. E esses alemães são fogo, né? Mesmo numa carabina potente, olha só. E com um atirador capenga igual eu, né? Isso é importante salientar. Vamos lá, vamos analisar o resultado da CFX. Então aqui o primeiro grupo, né? Nitidamente aqui a gente tem um flyer, né? Aqui nessa parte. E aqui a gente fala, mesmo considerando, acho que a maior distância seria aqui, né? A gente teria 21 milímetros. Deixa eu ver se aqui dá mais. Não, é 21 milímetros, considerando o flyer. Se a gente for desconsiderar, esse mesmo agrupamento vai cair para algo próximo de 18 milímetros. Não é um grupo ruim também, mas aquilo que eu te falei, né? Esses agrupamentos aqui não dá para levar muito em consideração. Vamos ao que interessa, que é o de 10 disparos. Aqui ele fechou um pouquinho mais. Você vê como é interessante isso, né? Eu gosto de fazer esse agrupamento de 5 tiros justamente para aquecer o atirador, né, com a carabina e a carabina, né? Então você vê que normalmente o segundo agrupamento ele vem melhor, né? É interessante isso. Aconteceu aqui, né, com a HW80 e com a CFX a mesma coisa. E isso que a gente está falando numa possibilidade de erro muito maior, né? Porque aqui tem o dobro de disparos do que aqui. Mas vamos lá. Considerando todos os disparos aqui, a gente tem 20 milímetros, deixa eu ver. 20 milímetros, né? Mas se a gente desconsiderar, eu diria que aqui a gente pode desconsiderar até 3 disparos, né? Esses dois e esse último aqui, ó. Então aqui a gente tem uma concentração de 7 disparos num espaço ridiculamente pequeno, né? 7 disparos em 1 milímetro, tá? Não é à toa que ela é uma das carabinas que mais performa aí no WRABF, né? Se a gente for considerar esse aqui, mesmo assim ainda fica muito bom, né? A gente tem aí em torno de 15 milímetros. E aí, galera, o que vocês acharam? Quem levou essa? A disputa é apertada, né? Deixa eu colocar aqui no papel e a gente já volta. Pessoal, ó, eu fiz umas anotações toscas aqui com a minha letra horrível. Não sei se vocês estão enxergando. Vamos analisar os resultados aqui da HW primeiro em números, né? A gente viu no grupo e agora a gente vai ver em números, tá? As mesmas medidas lá que eu fiz. Eu vou considerar só o de 10 disparos para não ficar uma coisa muito maçante. Considerando todos os tiros, a gente tem 23 milímetros. Eu acho que é isso que a gente aferiu também agora há pouco, né? Enfim. Se a gente for desconsiderar 2 flyers, né? Que no caso são esses dois aqui, tá? A gente cai para 20 milímetros. E se a gente for desconsiderar 3 flyers, que seriam esse e esse, ficando somente com esse grupo aqui, né, de 7 disparos, 14 milímetros. Baita grupo, hein? Uma carabina de cano basculante, trabalhando próxima de 20 joules, 4,5. Não é à toa que a HW tem a fama que tem. Agora vamos falar da CFX. É um absurdo, né, essa carabina. Vamos também considerar desconsidera esses de 5 tiros, vamos falar de 10 tiros, que é esse grupo que está aqui. Todos os disparos, 21 milímetros, acho que, na verdade, a gente até aferiu 20, mas eu batendo o olho mais de perto aqui, deu para ver que foi 21 milímetros. Se a gente desconsiderar esses 2 flyers aqui de baixo, esse mesmo grupo cai para 15 milímetros. E se a gente considerar que esse aqui é um flyer, e aqui a gente tem uma concentração de 7 disparos, 10 milímetros. Aliás, 11 milímetros. Então, por uma pequena margem aí, eu diria que
a CFX bateu a primeira HW aí. O que vocês me dizem? Né? Daria para dizer que é um empate técnico também, porque são resultados que provavelmente, se a gente repetir esse teste, pode ser que a HW performe melhor, né? Como eu falei para vocês, eu não tenho tanta experiência com ela como eu tenho com a CFX, mas tá aí aquilo que eu falei para vocês no vídeo da Gamo, né? Eu desconheço hoje uma carabina nessa faixa de valor que faça esse serviço. É claro, a gente está falando, assim, tecnicamente, por que eu escolhi a HW80 para fazer o primeiro vídeo? Porque eu sei que ela é a menos indicada, no caso de tiros, né, de altíssima precisão a 25 metros, é a carabina menos indicada da HW que eu tenho, tá? A gente ainda tem pela frente aí duas carabinas indigestas para CFX, né? A gente tem a HW50, que apesar de ser uma carabina de cano de quebrar, é extremamente precisa. E é uma carabina que eu atirei bastante também, então eu tenho uma certa intimidade com ela. E temos a 77, né? Que é considerada por muitos aí a melhor Springer, né? Que uma das melhores Springer, né? Tá no top 3 aí de Springer. Então são essas duas da HW. A gente tem ainda outras duas adversárias de peso, né? Tem a TX200, que nem se fala, né? Também é outra que está aí nesse top 3 aí de carabinas Springer. E eu tô pensando em fazer também com uma Fine, né? Com a Fine Wartburg 300. Aquela ali eu vou deixar por último, porque realmente ali aquilo lá é fora de série, né? Mas enfim, depois a gente fala mais pra frente aí sobre esse vídeo. Eu ia fazer contra a BSA, que também é considerada uma carabina premium, né? Mas a gente tem um problema em relação ao calibre, né? Então, como a BSA ela é calibre 5,5, é impossível, né, ela fazer um grupo menor do que um 4,5, né? Mesmo que a gente considere 5 tiros perfeitos, todos no mesmo buraco, o buraco do 5,5 vai ser maior que o do 4,5, e não tem como a gente fazer essa aferição de modo imparcial, né? Talvez eu bole algum outro método aí, fazer uma fileira de alvos de WRBF, alguma coisa nesse sentido, mas aí a gente volta a se falar. A priori ela não vai entrar nesse comparativo, tá? Então, basicamente, né, eu diria que, assim, dá para considerar um empate técnico? Olha, a gente está falando em 3 milímetros aqui, considerando o melhor resultado sem os flyers de diferença, né? E mais ou menos manteve essa média aqui, né, de um grupo para outro. Talvez sim, né? A CFX eu acho que ainda levou uma pequena vantagem, mas enfim, eu quero que vocês comentem aí, na opinião de vocês, dá para considerar essa vitória para a CFX? Beleza, gente? O vídeo de hoje foi esse. Não sei se vocês gostaram do formato, se vocês tiverem sugestão para a gente poder melhorar nos próximos vídeos, né? E vamos ver o que a gente consegue aí com as próximas desafiantes da CFX. Tá com moral, hein, essa carabina da Gamo? Beleza, gente? Obrigado por ter assistido. Forte abraço a todos. Ótimos tiros aos amigos.